Olá, bom dia para você. Bendito seja o nome de Deus que nos acordou com vida, que tem um plano para nós nesse dia de hoje e que pela graça e poder de Deus vai encher a sua vida de propósitos se você se ajoelhar na presença dele. Vamos fazer isso agora? Senhor Deus dos exércitos, abençoa-nos, ó Pai. Nos ensine os caminhos que devemos andar, nos mostre qual é a tua vontade e ajuda-nos a fazer parte da parte boa deste mundo. Em nome de Jesus. Amém. O seu programa Tocha está começando. Você já parou para pensar que grande Deus é o teu Deus, que tem dado para nós a tocha da verdade como sendo uma das armas mais poderosas que o mundo já teve para poder iluminar o caminho da vida? A outra arma é o resultado de Jesus em você. Aquilo que a Bíblia causa, aquilo que a verdade provoca no coração humano. Pense sobre isso. Vamos ao nosso estudo, capítulo 14, Progressos na Inglaterra. Novamente, nosso Deus surpreende. Ele surpreendentemente abria mais uma porta para a verdade do céu, para que a verdade entrasse em mais um país. A tocha seria levantada para iluminar a Inglaterra toda. Enquanto Lutero estava lutando na Alemanha, Tyndale, lembra esse nome, era impelido pelo Espírito de Deus para fazer o mesmo na Inglaterra. A Bíblia de Wycliffe, que tinha sido traduzida do texto latino, ainda tinha muitos erros. Nunca havia sido impressa e custava muito caro. Era demais de caro um manuscrito. E em 1516, um ano antes de Lutero e suas teses, Erasmo de Roterdã publicou sua versão grega e latina do Novo Testamento. Em língua original, muitos erros que tinham sido corrigidos e tinha mais clareza de sentido agora. Mas o povo comum ainda estava em parte privado da palavra de Deus. Tyndale deveria completar a obra de Wycliffe, dando a Bíblia a seus compatriotas. Não é uma bênção, é o maior presente que alguém pode dar. Tyndale era ardoroso estudante, havia recebido a palavra de Deus de Erasmo e agora pregava sem temor. Quando lhe dizia que não iria compreender a Bíblia, ele respondia: quem ensinou a águia a procurar a presa? Pois nosso Deus nos ensina a encontrá-lo em sua palavra. Sois vós quem queimais os que ensinam e queimarias a Bíblia se pudesse. Olha só, que coragem, né? A pregação de Tyndale chamou a atenção e esclareceu muitas mentes. Mas os romanistas estavam de olho e mal o preletor saiu, acusaram-se de muitas difamações. A isso Tyndale falava: que posso fazer eu? Se o inimigo vem após e semeia também a mentira. Porque era só Tyndale sair de um lugar, vinham os romanistas atrás e falavam uma série de situações para arrancar da cabeça do povo aquilo que tinha sido ensinado. Ele dizia: preciso dar ao povo as escrituras e assim eles mesmos vão verificar se é verdade ou não. Entende por que Tyndale queria dar a Bíblia para o povo? Porque se ele só pregava, se ele só falava com sua voz e o povo não tivesse onde conferir, podia vir outra pessoa atrás e contar outra situação, outra invencionice, e o povo poderia acreditar. Então esse propósito tomou conta da mente de Tyndale. Ele começou o trabalho de tradução, porque queria que a palavra de Deus fosse dada a seu povo em sua língua materna. Um certo homem doutor católico, ele disse o seguinte a Tyndale, que tinha mais apreço pelas palavras do Papa do que pelos mandamentos das Escrituras:
Ao que ele respondeu: se Deus poupar a minha vida, em poucos anos, mostrarei a vocês que um rapaz que conduz o arado saberá mais a Bíblia do que vocês. Foi expulso de sua casa, abrigou-se em Londres para conseguir traduzir a Bíblia, mas lá também ele era altamente perseguido e fugiu para a Alemanha. E lá começou a imprimir o Novo Testamento em inglês. Mas 2 vezes ele foi interrompido. Foi então para Worms, onde anteriormente Lutero havia defendido, lembra? A palavra de Deus perante a dieta, lembra disso? E com a ajuda de muitos amigos conseguiu 3.000 exemplares do Novo Testamento. Continuou seus labores e apesar da guarda estar de olho nos portos, né? Eles ficavam de olho para ver se entrava alguma coisa errada, assim mesmo a palavra de Deus foi levada para Londres e inundou toda a Inglaterra. Mas os romanistas tentaram suprimir a entrega dessas preciosidades. O Duque de Durham, presta atenção nesse homem, comprou de um vendedor de Tyndale todo o estoque por um preço exorbitante para queimá-las e destruí-las. Mas o valor que o Duque comprou ajudou a imprimir muito mais. E quando um dia Tyndale foi preso, pediram a ele que revelasse quem o tinha ajudado. Ao que Tyndale respondeu que o Duque de Durham tinha ajudado mais que qualquer pessoa. Mas Tyndale foi traído e preso e deu a vida como mártir. Mas as armas preparadas que ele deixou ajudou muitos para que outros se empenhassem na batalha. Foi exatamente nessa rua, onde agora nós encontramos esse asfalto. Você pode perceber nesse espaço aberto, no asfalto, nesse chão. Aqui nós encontramos paralelepípedos especiais e foi gravado tipo de uma cruz, a imagem de uma cruz. Eu vou me colocar exatamente em cima do local onde nossos irmãos foram queimados. Hoje faz muito frio aqui em Oxford. No entanto, nossos irmãos foram queimados neste local. E quando eu imagino coisas assim, quando eu imagino que eles deram sua vida bravamente pela verdade, eu fico pensando quanto nós hoje estamos fazendo e ainda o que nos espera, o ódio pela verdade do Evangelho. Chegou a vez de aparecer um novo herói na nossa história. E o herói é Latimer. O autor da própria Bíblia, ele dizia, é o próprio Deus. Ele disse isso perante o rei Eduardo VI, onde assegurou que todos os reis devem obediência à palavra de Deus sem pestanejar. Outros valentes se levantaram para ajudar. Barnes e Fritz e os Ridleys e Cranmer eram homens respeitados pelo povo e sabiam que o clero fazia e dava claro testemunho negativo da Santa Fé em suas devassidões. Vejam as palavras de um sermão pregado por Latimer. Eu vou ler para vocês, para que vocês vejam e tenham a ideia de como era este homem que fez parte do nosso trabalho, do trabalho de Deus, para preparar o caminho para você e para mim. Olha só. Farei agora uma estranha pergunta, disse Latimer. Quem é o mais diligente bispo em toda a Inglaterra? Vejo-vos a ouvir e escutar que eu nomei. Eu vou-lhe direi, o maior bispo da Inglaterra é o diabo. Já pensou isso? O diabo nunca abandona sua diocese. Procurai-o quando quiserdes, sempre está em casa. Está sempre junto ao seu arado. Nunca o achareis ocioso, garanto-vos. Onde reside o diabo, fora com os livros, e venham as velas. Fora as Bíblias e venham os rosários. Fora a luz do Evangelho e venha a luz das velas para os santos. Sim, ao meio-dia. Abaixai a cruz de Cristo. Viva o purgatório, limpa bolsas. Gente, olha que coragem. Fora com os vestidos nus, os pobres, os inválidos, e viva o cobrir de imagens e festivos ornamentos, o pau e a pedra. Venham as tradições dos homens e suas leis, abaixo as tradições de Deus e sua santíssima palavra. Quem dera fossem nossos prelados tão diligentes em semear a boa doutrina, como Satanás é em semear o joio ou cisania. Gente, que coragem é essa? Ele disse que o maior bispo que existia era o próprio Satanás. O grande princípio sustentado por esses heróis era o mesmo que movia os valdenses, Wycliffe, Hus, Lutero, Zwingli, ou seja, era a declaração da palavra de Deus que os movia, que os unia. Negavam a superstição avassaladora e levantavam a tocha da verdade. E pelo que tinham lido nela, tinham coragem de ir às chamas, consolando aqueles que eram apanhados e mortos. Na Escócia, a verdade de Deus se espalhou através de um outro herói chamado Columba. E mesmo depois de sua morte ainda falou alto,
embora muitos outros países se submetessem a Roma. A Escócia manteve a liberdade, pois fazia da Bíblia a sua regra de conduta. Houve um espaço na Escócia, no século XII, que o papado fez ali o seu reinado por algum tempo. Isso é importante você saber. Dentro da Escócia, que era toda cristã, houve um espaço que o papado tinha feito ali seu espaço. E nesse local se verificou um aumento das trevas e da ignorância. Mas quando a Bíblia entrou, voltou à luz, como outrora, como a aurora matutina. Olha que coisa linda. Com a reforma vieram os escritos de Lutero e o Novo Testamento de Tyndale, e assim os fachos da verdade foram tirando das trevas boa parte da Escócia. Eu acho lindo isso. Deu-se novamente a abertura da fogueira. Vindo o aumento da expansão da palavra de Deus, o clero mandou matar na fogueira alguns filhos de nobres luteranos. E o que fizeram se provou que havia somente levantado um púlpito de chamas. Eu gosto muito dessa linguagem que a senhora White usa nesse livro Grande Conflito, um púlpito de chamas. Que do púlpito se pregava muito melhor, do púlpito de chamas na hora que se estava sendo queimado do que em qualquer outro lugar. E esse púlpito de chamas ecoou por todo o país, fazendo o povo querer libertar-se das algemas de Roma. Hamilton e Wishart renderam a vida na fogueira junto com outros humildes, outros irmãos da mesma época. Mas do testemunho de chamas de Wishart nasceu alguém que faria uma grande e profunda chaga no romanismo. Estamos falando de João Knox. João Knox recebeu de Wishart os ensinos das Escrituras e por isso abandonou a doutrina católica. E mesmo a insistência de seus amigos para que pregasse, passou por doloroso conflito e medo. Mas quando começou a pregar, o fez com bravura e grande autoridade, o que fez com que o carrasco pendesse sobre a sua cabeça a navalha, mas isso não o deteve. Veja, ele quase morreu. Quando foi posto frente a frente com a rainha, a quem todo protestante temia, não vacilou e abriu claramente a voz em dar testemunho da verdade. Ela o acusou de heresia, ao que ouviu em resposta que a verdadeira religião não recebe dos príncipes, nem o poder e nem a autoridade, mas sim do eterno Deus. Olha o que ele disse. Se todos os súditos de Deus fossem da religião de Faraó, que era o príncipe da época de José, o que teria acontecido? Olha só, inteligente isso, né? Maria então disse, interpretais as escrituras de uma maneira e os católicos de outro. Então a quem devemos crer? Essa era a pergunta que Knox estava esperando ela fazer. Qual foi a resposta dele? Olha só. Quando ela perguntou, se vocês interpretam de um jeito e ele de outro, então a quem que a gente deve crer? Olha a resposta dele, presta atenção. Crereis em Deus, que claramente fala em sua palavra. Respondeu o reformador, e além do que a palavra vos ensina, não creia nem no reformador e nem no católico. Vai crer na palavra de Deus. Inteligente, né? Como Deus dá sabedoria para a pessoa responder. A palavra de Deus é clara por si mesmo. E se aparecer qualquer outra dificuldade em seu lugar, o Espírito Santo, que nunca é contrário a si mesmo, em outros lugares explica a questão de maneira mais clara, de modo que não poderá ficar dúvida a não ser para os que obstinadamente se conservem na ignorância. A mulher ouviu aquilo impressionada, porque ela era defensora da fé católica. E agora, raios de luz estavam entrando no seu coração, né? Assim foi dito destemidamente aos ouvidos da realeza, mesmo com o perigo de vida. E com o tempo, a Escócia ficou livre do papado. Na Inglaterra, muitos dos dogmas do papado foram extintos e a perseguição diminuiu, mas não se deteve completamente. Foi rejeitada a supremacia do Papa, mas em seu lugar foi colocado o rei. Olha que coisa interessante. Sai o Papa, vai o rei, oprimindo também, né? O direito de liberdade de prestar culto e escolher a fé não era ainda tão bem entendido. E pouco a pouco, mesmo centenas de anos ainda levaria até que cessassem a perseguição por completo. No século XVII, foram destituídos inúmeros pastores e prometido banimento para qualquer pessoa que assistisse outro culto senão que fosse sancionado pela igreja. As pessoas, não podendo cultuar em paz, eram obrigadas a procurar os lugares escuros e sombrios, e mesmo vales e bosques, para não serem vistos a adorar ao Senhor. Mas mesmo assim, cadeias foram lotadas, famílias separadas, e muitos mudaram para países estrangeiros. Foi o caso de mudarem para a América do Norte, onde se estabeleceram os fundamentos da liberdade civil e religiosa, e por isso aquele país foi muito abençoado. Eu quero fazer uma pausa aqui para comentar com você. Veja,
Muitas pessoas, guarde essa informação que ela servirá para você entender daqui a pouco. Muitas pessoas que estavam sendo perseguidas na Europa pegaram navios e foram para o outro continente, do outro lado, lá do outro lado do mundo, e formaram os Estados Unidos. Presta atenção, por volta de 1700, quase 1800, e você vai entender por que isso aconteceu. Os Estados Unidos foi abençoado por receber o povo de Deus. Isso é muito importante você entender nesta hora. Novamente a perseguição resultou em benefício. Nos féditos porões, nas cadeias, na cadeia de Bedford, John Bunyan respirava a própria atmosfera do céu e ali escreveu a maravilhosa história do peregrino e da terra da destruição para a cidade celestial. O peregrino e a graça abundante, ao principal dos pecadores, obra escrita por Bunyan, tem animado a senda de sofrimentos de muitos cristãos hoje em dia. Vários homens contribuíram para a verdade triunfar e mais que suas obras, seu testemunho ainda fala e estão marcados no céu. Destaco Baxter, Flavel, Aleine, com suas obras de renome, mesmo tempos mais tarde, de grandes trevas espirituais, Winterfield e os Wesley foram que levantaram a tocha da verdade de maneira bem alta, sob riscos imensos. Você entendeu esses nomes que eu acabei de dizer? Os Wesleys. Você lembra deles? A Inglaterra estava tomada pelo vício, pelo declínio religioso que dificilmente se poderia diferenciar do paganismo. A grande cultura da justificação pela fé ensinada por Lutero estava quase esquecida e muitos voltaram a acreditar que o favor de Deus se obtém pela vida virtuosa e a observância do que a Igreja Suprema pedia. Quando Carlos Wesley esteve doente, ao perguntarem a ele sobre o que entendia da vida e o que ele confiava, ele respondeu que sua confiança estava nas obras que fazia. Não são meus esforços razão suficiente para a esperança? Perguntava ele. Só para você ver como eles estavam pensando que o correto era aquilo que a pessoa fazia que ganhava a confiança de Deus. Wesley e seus companheiros chegaram a ver que a religião se localizava no coração e que a lei de Deus se estende às ações. Então se esforçavam para manter uma vida correta, com detalhes de cuidado, para que pelas obras alcançassem a paz e agradassem a Deus. Mas isso não trazia paz ao coração. Lembra que todos estes que tentaram a paz pelo jeito errado, sempre chegaram a essa mesma posição que os Wesley estão chegando agora, percebiam que estavam sozinhos, que se sentiam sem Deus, porque tentavam pelas obras e não pela fé. Tinha sido uma mesma luta, a mesma luta que Lutero tinha tido na prisão em Erfurt, lembra disso? Os fogos da reforma deveriam brilhar novamente, e os que tinham fugido da Boêmia tinham trazido por séculos, vinha trazendo aquelas verdades pouco espalhadas. E foi destes irmãos que os Wesley receberam a palavra da vida. A conduta deles intrigava os Wesleys. E se perguntavam por que eram tão educados e dispostos. Por que não respondiam a insultos? Por que trabalhavam com tanta vontade e faziam sem reclamar os trabalhos mais duros? Um certo dia, em meio a uma tempestade violenta, eles estavam num barco, eles cantavam hinos, né? Quando a tempestade terminou, os Wesley perguntaram para estes morávios, né, para estes homens cristãos, perguntou a eles se eles não tinham medo. Eles disseram, graças a Deus, não temos. Mas e suas mulheres e filhos? Vocês não temem? E elas também não têm medo? Não têm medo que elas morram? Então eles responderam, nossas mulheres não têm medo de morrer. Aí quando eles chegaram em Savannah, os Wesley ficaram um tempo com os morávios, ficaram profundamente impressionados com a fé deles, com a simplicidade da devoção, sem formalismos na igreja. Eles eram pessoas simples, que viviam de forma simples. E isto encheu o coração de ambos, que chegaram a esquecer os anos de trevas que o cristianismo tinha vivido e pensaram estar mesmo na frente de Paulo fazendo tendas, né? De tão simples que aquele povo vivia. Então, quando eles voltaram para a Inglaterra, Wesley decidiu não confiar em suas obras mais. Ele estava sendo ensinado por um cristão morávio, sendo que em um de seus cultos foi lida uma parte dos escritos de Lutero, que acendeu a fé no coração e na alma de Wesley. Quando então ele disse, olha que coisa interessante, né? Como um detalhe pode transformar toda uma vida. Olha o que foi que Wesley falou, tá? Para você poder entender essa parte agora.
João e Carlos Wesley, depois de serem ordenados para o ministério, foram enviados para uma missão na América do Norte, a bordo de um navio, esse navio dos morávios. E então, quando voltaram, o que foi que aconteceu? Olha o que foi que ele disse quando ele percebeu e entendeu aquela leitura, aquela situação de que, puxa vida, eu não preciso fazer coisas. Eu tenho que amar ao Senhor, confiar nele e então minhas obras serão de agradecimento a Ele, não para ganhar salvação. Olha o que ele disse. Senti o coração aquecido de maneira estranha, disse ele. Senti que confiava em Cristo, Cristo somente para a salvação, e foi-me concedida a certeza de que Ele tiraria meus pecados, sim, os meus, e me salvaria da lei, do pecado e da morte. É gostoso ver alguém sendo trazido das chamas do pecado para alguma coisa boa, né? Durante longos anos tinha buscado a Deus e agora o havia encontrado. Agora queria pregar e dizia: considero o mundo todo a minha paróquia. Passou a vida pregando e levando o estandarte ensanguentado de Cristo para onde ele conseguisse chegar. Winfield e Wesley foram preparados para a obra mediante grande convicção de que eram grandes pecadores e estavam sujeitos a muita zombaria e escárnio, mesmo pelos que participavam da universidade. Eram chamados de metodistas por seus descrentes colegas. Agora você vai entender de onde veio a igreja metodista. Vejamos um pouco de seus vários lugares onde eles viveram. Eu quero que você assista esse filme agora comigo. Viaje conosco agora por esses espaços especiais na vida dos Wesley. Viaje conosco. Estamos em Oxford, na Inglaterra. Essa mesma praça presenciou pregações e muitos momentos especiais da vida dos irmãos Wesley, Latimer, Tyndale e outros que foram nossos antepassados na luta pela reforma. Olá, queridos. Vocês não imaginam onde eu estou. As oportunidades que o Senhor Deus tem dado para que esse documentário se torne glorioso, um deles foi concedido hoje. O espaço em que eu estou, neste ano em que eu me encontro, 2016, na verdade, há alguns anos atrás, vários deles, se sentou nessa mesma cadeira John Wesley, um dos nossos grandes reformadores, irmão nosso do passado. Ele e seu irmão Carlos, junto com outros reformadores da época, trouxeram grande luz para a Inglaterra. Estamos em Oxford. Neste local, ele se assentava para estudar. Grande parte das escrituras que foram estudadas trouxeram luz, não somente para Wesley, como também para toda a comunidade cristã e para o mundo inteiro. E pela graça e poder de Deus, podemos dizer hoje que, diante do Senhor, as verdades estudadas nesta sala, nesta mesa, por este homem de Deus, puderam ser levadas para vários locais do mundo, aquela luz que não se apagará jamais. Queridos, aqui temos mais uma relíquia interessante desse nosso irmão do passado. Observe isso daqui. Olha a quantidade de livros que eu tenho nessa pequena biblioteca. Pequena em tamanho, mas grande em compêndios. E em cada um deles, eu consigo selecionar o nome escritos de John Wesley. História da Inglaterra, hinos que ele escreveu, são vários hinários que constam o nome dele como autor. Vários escritos, irmãos queridos. É muito importante que você observe isso. Homens que trabalharam arduamente. Eu fico pensando do pouco que fazemos, quase nada do que nós hoje, com tanto em nossa mão, estamos desenvolvendo para o Evangelho aquilo que acreditamos. Pense sobre isso. Queridos, nós estamos em frente de um dos prédios muito interessantes para a nossa história. Como você pode ver aqui atrás, você pode observar, eu tenho aqui uma placa, onde em 14 de julho de 1783, John Wesley pregou nesse local, onde iniciou a primeira igreja metodista. Foi nesse prédio que está atrás de mim, aqui no meu background. Você pode observar que coisa tremenda, o que pode ter acontecido, o início de uma grande obra onde ele pregou as verdades que havia aprendido.
Este também é um local histórico, é um marco nesse mundo, onde aconteceram coisas muito grandes para a história do Evangelho da Paz. Essa é a casa onde morou John Wesley em Londres, hoje transformada em um museu nacional. Veja sua sala, seus pertences, fotos, cadeira, pedaços de sua vida e vivências. Salas onde teve tempo de estudar. Cada espaço lembra sua vida simples, seus costumes, livros, roupas e particularidades. Esse é o quarto em que ele dormia, e nessa pequena sala ficava de 2 a 3 horas diariamente em busca do seu Senhor. Susanna Wesley foi sua mãe e mestra nas verdades da Palavra de Deus. Essa é a última capela em que foi pastor. Paredes silenciosas que ouviram pregações fervorosas de quem aceitou a verdade para o seu tempo. Quando será pregado o último sermão nesta terra? Qual a última mensagem que será dada ao Senhor dos Exércitos? Deste púlpito, John Wesley pregou o seu último sermão. E neste túmulo, rodeado de bancos quietos, descansa nosso herói que aguarda a manhã da ressurreição, a grande luz da manhã na Inglaterra. Gostou do que você viu? Eles eram membros da igreja anglicana, mas Deus mostrou a sua palavra e o Espírito Santo e os impelia a pregar a Cristo e esse crucificado. Milhares se converteram e a reunião deles foi chamada de União Metodista. A obra dos Wesley era reforma e reavivamento dentro da própria fé cristã. E muitos do paganismo e do clero se converteram também e começaram a pregar a verdade pura em suas paróquias. Eu preciso explicar uma coisa para vocês. A reforma na Inglaterra tinha perdido poder e Deus levantou os Wesley para fazer um reavivamento na fé verdadeira. Entendeu isso? Nos tempos dos Wesley, a verdade foi pregada, não sem erros, mas sendo dirigida pelo Espírito de Deus. Várias vezes essas divergências da palavra de Deus causavam alguma divergência entre Winterfield e os Wesley. Mas como tinham aprendido a humildade na escola de Cristo, logo se reconciliavam e, lembrando das almas a perecer, levavam juntos, iam trabalhando, lutando outra vez juntos, né? Estes servos palmilhavam a estrada do sofrimento, sendo combatidos de diversas formas, e o clero mandou fechar suas igrejas diversas vezes. Diversas vezes o clero incitava o povo contra eles e correu perigo de morte pela turba, mas Deus mandou um anjo em forma humana que os protegia e os livrava. Você sabia disso? É verdade mesmo. Ele várias vezes viu este mesmo ser, em forma humana, o livrando. É interessante ver isso, né? De seu livramento da turma, enraivecida, um dia ele escreveu, né? Ele disse assim: tinha medo de cair e tropeçar, porque se o fizessem jamais conseguiria me levantar. O povo correndo atrás dele e ele correndo. Irmãos, eles corriam da turba. Quando ele falava as verdades que tinha que falar, o povo corria atrás deles para bater. As coronhadas dos homens passavam raspando por minha cabeça e nem sei como escapava delas. Certa vez um homem veio levantando a mão para bater-me, quando subitamente deixou cair o braço exclamando: ai, como é macio o cabelo dele. Que interessante, né? Eu vou ler para vocês mais um pedaço aqui, olha, veja bem. Por meio de quão suaves degraus nos prepara Deus para a sua vontade. Há 2 anos, um pedaço de tijolo roçou por meus ombros. Faz 1 ano que uma pedra me feriu entre os olhos. No mês passado recebi uma pancada. E nessas noites 2, mas antes que chegássemos à cidade, outra depois que saímos. Mas ambas não foram nada, pois embora um dos homens me batesse no peito com toda a força e outro na boca, com força tal que o sangue jorrou imediatamente, não senti de qualquer das pancadas dor maior do que se houvesse tocado-me com uma palha. Interessante, né? Interessante a descrição que esse homem faz de sua própria dor frente às coisas que tinha que passar para levar o evangelho avante.
Muitos assaltos de iras aconteceram. Pessoas tentaram bater, machucar, arranhar, movidos pelas informações malditas que Satanás os inflamava. E assim pessoas eram torturadas com desrespeito e brutalidades. Casas eram saqueadas. E muitos sofriam por essas atitudes que nem a lei podia deter. Odiavam o metodismo. E isso era razão para afligirem o povo que tentava conduzir pessoas aos pés de Jesus. Qual era a razão dessa ira? As razões da ira que desvelavam era que achavam que o metodismo era muito estreito, era muito rígido e radical. Outros achavam que era uma forma de romanismo e outros ainda diziam que eram fanáticos. Aí Wesley respondia: não posso moldar a palavra de Deus aos vossos próprios gostos. Deveis elevar-vos até ela, ou ireis perecer para sempre. Entendeu o que ele dizia? Eu não posso fazer nenhum acordo com vocês. O que é certo é certo. Então eu vou ler para você mais um pedaço aqui do que ele dizia. O declínio espiritual ocorrido na Inglaterra, precisamente antes do templo de Wesley, foi em grande parte resultado do antinomianismo. Presta atenção nisso, eu quero que você pegue agora. Você vai marcar num papel esta palavra, antinomianismo. Por que é importante você saber esta palavra? Eu quero que você faça uma pesquisa. Por quê? Porque de vez em quando Satanás faz surgir uma nova heresia e que leva uma série de pessoas que estão preparadas para aceitar aquilo. Presta atenção. Muitos afirmavam que Cristo abolira a lei moral e que, portanto, os cristãos não estão na obrigação de observar, que o crente está livre da servidão das boas obras. Outros, apesar de admitir a perpetuidade da lei, declaravam não ser ela necessária aos ministros, a fim de exortarem o povo à obediência de seus preceitos, desde que aqueles a quem Deus elegera para a salvação seriam pelo impulso irresistíveis da graça divina, levados à prática da piedade e virtude, ao passo que os que estavam destinados à condenação eterna não tinham força para obedecer à lei divina. Você entendeu isso? Eles acreditavam, isso foi outra maluquice que apareceu, que Deus tinha predestinado alguns para a salvação e outros para a perdição eterna. Entende a seriedade disso? Satanás sempre arruma um jeito de nos confundir, de tirar o nosso foco. De outra forma, algumas pessoas não acreditavam que alguém que fosse tocado pela graça divina nunca mais poderia cair e que vários pecados cometidos pelos eleitos não podia fazer desagradáveis a Deus ou sentirem estar sendo proibidos pela lei. Isso é muito sério. Essas monstruosas doutrinas são, na verdade, o que muitos hoje repetem e pregam nos púlpitos, dizendo que a verdade se molda à sociedade e, por isso, não são propriamente pecado. Quem começou essas doutrinas foi Satanás no céu, ao tentar desvalorizar e tornar sem efeito a lei de Deus. Toda doutrina que desvaloriza a lei de Deus é contrária às Escrituras. Em relação à doutrina de que Cristo anulou a lei, veja o que Wesley escreveu. Dá a impressão que Wesley era adventista. Dá uma olhada o que ele escreveu a respeito disso. Cristo não anulou a lei moral contida nos 10 mandamentos e encarecida pelos profetas. Não era desígnio de sua vida revogar qualquer parte da mesma. Ela é uma lei que jamais poderá ser destruída, que permanece firme com a fiel testemunha no céu. Existiu desde o princípio do mundo, sendo escrita em tábuas de pedras, mas no coração de todos os filhos dos homens quando saíram das mãos do Criador. Olha que lindo! E embora as letras que uma vez foram escritas pelo dedo de Deus, ora estejam em grande parte apagadas pelo pecado, não podem elas contudo, ser totalmente obliteradas enquanto tivermos qualquer consciência do bem e do mal. Todos os requisitos dessa lei devem continuar vigorando por toda a humanidade e em todos os tempos, não dependendo isso do tempo ou do lugar, nem em qualquer outra circunstância sujeita a mudança, mas da natureza de Deus e da natureza do homem e da imutável relação existente entre um e outro. Não vim para destruir, vim para cumprir. Wesley pensava do jeito certo, sim ou não? Continuou, há perfeita e mais íntima ligação entre a lei e os evangelhos. Entre os mais obstinados inimigos do evangelho está aquele que aberta e explicitamente julgam a lei, falam mal da lei, ensinam o homem a destruir, anular, afrouxar, desfazer a obrigação da observância. Não apenas menor dos mandamentos, mas todos de uma vez. Você entende o que Wesley pensava? Ele tinha a ideia correta, que não se tira a lei do Evangelho de Cristo. A mais surpreendente de todas as mentiras e enganos
é que os que assim dizem pensam que estão honrando a Cristo, anulando a própria lei, e que estão a engrandecer-lhe o caráter, quando na verdade estão destruindo a doutrina de Cristo. Os que dizem que a lei foi abolida, eles estão destruindo a doutrina de Cristo. Seria apropriado dizer a eles: com um beijo traz o Filho de Deus? Falar de seu sangue e arrancar-lhe a coroa, considerando nula qualquer parte de sua lei, sob o pretexto de fazer avançar qualquer parte do Evangelho, isso é um absurdo. Não existe cristianismo que põe de parte as atitudes corretas. O que Wesley queria dizer é que a graça de Cristo não é desculpa para permanecer no erro. Que a lei serve para vermos onde estamos errados e onde desagradamos a Deus. E antes que o homem esteja convicto do pecado, nunca sentirá a necessidade de Deus para limpá-lo ou livrá-lo. Não necessitam de médicos os sãos, e sim os doentes. E só percebe que está doente aquele que entendeu o que está matando ele. É igualmente absurdo oferecer a Cristo a quem não entende que precisa dele. Será necessário primeiro quebrar a pessoa para poder mostrar que ela precisa de conserto. Assim, enquanto pregava o Evangelho, Wesley exaltava a lei de Cristo. No final de sua vida, mais de 80 anos de serviço a Deus, mais de 50 anos tinha passado no ministério itinerante, e seus adeptos mais de 500 mil. Não é fantástico isso? Eu vou ler mais esse pedacinho para que você veja a beleza dessa última parte do nosso estudo de hoje. Mas a multidão que mediante seus labores foi erguida da ruína e degradação do pecado para a vida mais elevada e pura, e o número dos que pelo seu ensino alcançaram experiência mais profunda e mais rica, nunca se conhecerá até que a família toda dos resgatados esteja reunida no céu. Não foi só 500 mil que veio para a igreja de Deus através de Wesley. Muitos nós conheceremos só no céu. A vida de Wesley apresenta a todo cristão uma lição de inapreciável valor, que a fé, a humildade, incansável zelo, o espírito abnegado e a devoção desse servo de Cristo se reflitam nas igrejas de hoje, se reflitam na sua vida e na minha vida. Eu não posso terminar sem dizer para você que foi um privilégio muito grande para mim e meu marido termos estado naquele local onde muitas vezes aquele servo de Deus trabalhou e fez o trabalho de Deus funcionar. Daqui uns dias nós encontraremos com essas pessoas quando Cristo vier nos tirar deste mundo e vai nos levar para contarmos nossas histórias, as histórias de vitória que o Espírito de Deus nos ajudou a fazer. Vejo você no próximo capítulo, mas não sem antes orar com você. Querido Deus e amado Pai, bendito seja o teu nome, porque outros sofreram para que nós tivéssemos na mão a palavra da verdade. Não nos permita, Senhor, ficarmos longe disso. Dá-nos alegria do reconhecimento do céu, mas também, Senhor Deus, da nossa parte e nossa obrigação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você e até o nosso próximo episódio.